Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. A gente ainda está vivendo o período pascual. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus passou 40 dias caminhando sobre a terra, e nós estamos nesse tempo da ressurreição, onde ele passou 40 dias caminhando aqui. Então esse tempo ainda ele é chamado de tempo pascual, ou tempo pascal, né? E especialmente nesse ano, eu acho que é comum que esse tempo seja um tempo de reviver coisas que estavam mortas, né? Afinal, é o tempo da ressurreição, estamos vivendo esse tempo da ressurreição, então coisas que estavam mortas na nossa vida, elas vão voltar nesses dias, mas especialmente nesse ano, eu senti isso muito forte como uma palavra profética, sabe? Eu senti que esse é o tempo em que o Senhor vai abrir portas de coisas mortas que estavam fechadas, que estavam guardadas ali, sonhos que você deixou para trás, coisas que você deixou para trás e que o Senhor deseja restaurar nesse tempo. Eu senti isso como uma palavra de Deus e eu queria compartilhar com os irmãos sobre algumas coisas que eu tenho entendido, porque para acessarmos esse novo de Deus, essa vida de ressurreição, nós vamos precisar de fé, nós vamos precisar nos mover por fé, porque se nós continuarmos nos movendo pelas circunstâncias, se nós continuarmos nos movendo pelo jeito que as coisas estão ao nosso redor, nós vamos deixar de acessar a porta da ressurreição que Jesus abriu, que está aberta diante de nós. Então há um convite para a gente, para que a gente entre no novo nesses dias, uma nova dimensão espiritual, novos empreendimentos que o Senhor está trazendo aqui para o nosso meio. É um tempo do novo de Deus. É um tempo de ressurreição. E nós vamos viver e caminhar sobre a ressurreição quando nós tivermos fé para acessar essa porta que está aberta, assim como a porta da tumba de Jesus estava aberta, e quando as Marias chegaram diante daquela tumba, aquela tumba estava com a sua porta aberta, que era uma pedra ali na frente. Assim também o Senhor, eu creio que o Senhor está abrindo as portas para a gente, eu creio que o Senhor está tirando pedras, e nós só precisamos acessar, nós só precisamos nos levantar e ir, porque a porta da ressurreição já está aberta. Amém? Marcos, capítulo 9, verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tens um espírito mudo. Onde quer que eu o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo no chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruí-lo.
Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-se muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou e ele ficou de pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa espécie não sai, a não ser pela oração e pelo jejum. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria destacar aqui 3 coisas nesse texto. É um texto bem provocador, né? Afinal, a gente está vendo ali os discípulos de Jesus. Se tinha alguma pessoa ou algumas pessoas que eram capazes de expulsar aquele espírito imundo daquela criança, esses eram os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam com ele há cerca de 3 anos, caminhando com Jesus o tempo inteiro, vendo Jesus expulsar inúmeros demônios. Aonde Jesus ia, uma multidão se aglomerava. E Jesus era o tempo todo expulsando demônios, curando os enfermos, expulsando os demônios, curando os enfermos. Quase que eu falo curando os demônios, expulsando os enfermos. Então Jesus estava servindo a multidão o tempo inteiro e os seus discípulos com ele. Mas até então, os seus discípulos, eles não tinham passado ainda por essa experiência de não conseguir expulsar um demônio. Eu lembro que uma certa vez Jesus envia 70 discípulos, e entre os 70 estão esses 12. E esses 70, a Bíblia diz que eles voltaram possuídos de alegria, porque eles diziam assim: Senhor, em seu nome até o demônio se nos submete. Nós oramos e os enfermos foram curados, as pessoas foram libertas. E Jesus fala com ele: eu vi Satanás cair do céu. Eu vi que enquanto vocês estavam indo e pregando o evangelho, e curando e expulsando os demônios, houve uma alteração no governo, no âmbito espiritual. Eu vi Satanás caindo do céu, o reino de Deus sendo estabelecido sobre essas famílias. Então esses discípulos já tinham experiência em expulsar demônios, mas agora eles se depararam com uma situação que eles ainda não tinham se deparado. E Jesus, quando ele vê aquele aglomerado ali, afinal esse demônio estava causando um tumulto, porque imagine 12 discípulos em cima dele, os 12 discípulos de Jesus: sai em nome de Jesus. E nada, o menino continuava mudo. O menino era mudo desde a infância, não porque existia algum problema cognitivo, não porque existia algum problema. Quer que eu mude o microfone? Não que existisse algum problema na sua língua, mas porque o menino, desde a sua infância, estava endemoniado. E mudo, e surdo. Não apenas mudo, mas Jesus expulsa o espírito surdo e mudo. O menino não ouvia, o menino não falava. E o menino tinha constantes convulsões. E não só isso, para piorar, o demônio ainda lançava o menino na água, para que ele morresse afogado. E o pai desse menino tinha que ir até a água e tirar ele de lá. E lançava no fogo para que morresse queimado, e o pai tinha que impedir. Imagine a tribulação dessa família, a tribulação desse homem, de ver o seu filho desse jeito. E ele leva esse menino
até aqueles que poderiam expulsar o demônio dessa criança, que são os discípulos de Jesus. Afinal, Jesus ainda não tinha aparecido aqui nessa história. Jesus estava provavelmente em alguma casa, ele estava em algum lugar recluso, mas a multidão estava aglomerada para ver os discípulos de Jesus. E imagine que papelão. Em Atos a gente vê uma história de... Atos não, Efésios. Atos falando de Efésios. A gente vê uma história dos discípulos de Paulo, que foram expulsar aquele demônio muito violento. E eles falavam assim: olha, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. E a resposta do demônio para eles foi: Paulo eu conheço, mas você? E a Bíblia diz que ele deu uma surra nesse discípulo. E ele saiu de lá nu, envergonhado pelo demônio. E agora nós estamos vendo aqui de novo discípulos, e os discípulos de Jesus, não de Paulo, passando também por um papelão, sendo envergonhado por aquele demônio em uma criança, tá? Em uma criança. Você olha assim, a criança, moleza, vá. E Jesus, quando vê aquela multidão, ele pergunta: o que está acontecendo aí? A Bíblia diz que ele perguntou aos escribas: o que está acontecendo? E o pai daquela criança, ele sai desesperado quando ele ouve a voz de Jesus. Afinal, os discípulos de Jesus não puderam curar aquela criança. Então, a esperança desse homem estava ao ouvir a voz de Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, que a fé nasce do ouvir. Esse homem, ao ouvir a voz de Jesus, vai correndo, sai do meio da multidão e diz: Jesus, meu filho, ele tem um espírito mudo. E esse espírito, ele traz convulsões sobre o meu filho, e esse espírito também quer matar o meu filho. E Jesus pergunta: mas desde quando isso acontece? Desde a infância dele, Senhor. Eu estou desesperado, mas minha única esperança é ao ouvir a sua voz, o Senhor. E Jesus fala assim: mas você crê que eu posso curar o seu filho? Ele fala assim: mas se o Senhor puder, eu sei que o Senhor vai curar. Olha a fé desse homem. A fé que duvida se Jesus pode. Se o Senhor puder, o Senhor vai curar. E Jesus até se irrita com a resposta dele: se eu puder? Jesus pergunta: se eu puder? É sério isso? Você tem dúvida que eu posso? A fé desse homem era minúscula. E Jesus fala assim: mas você crê? E a resposta dele é: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. A Bíblia diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Diferente de como existem algumas traduções, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. A fé não vem do ouvir da palavra de Deus. A fé vem do ouvir. Do ouvir a quem? Ouvir a Deus. Mas o ouvir vem pela palavra. Não é que a fé vem a ouvir a palavra. A fé vem a ouvir Deus. E como que nós ouvimos Deus? Nós ouvimos Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus
nos conecta com a voz de Deus. E a voz de Deus é o que gera fé no nosso coração, para que a gente possa vivenciar o impossível, para que a gente possa fazer o que humanamente é impossível fazer. Nós precisamos estar conectados com a voz de Deus. Esse mundo, ele é cheio de distrações. E as distrações, elas nos impedem de ouvir a voz de Deus. O que mais esse mundo faz é nos encher a nossa mente, encher os nossos olhos, encher o nosso coração, para que a gente se torne pessoas cheias de ocupações, cheias de preocupações, porém pessoas cheias, mas vazias. Porque o que de fato nos preenche é a voz de Deus. Mas nós estamos tão cheios e ao mesmo tempo tão vazios, porque nós não estamos conseguindo escutar a voz de Deus. São muitas as distrações. E pouco tempo diante da sua palavra, porque essa palavra nos conduz a Deus. Jesus, quando os fariseus estavam interrogando ele a respeito daquele homem que ele curou no sábado, daquele paralítico que ele curou no sábado, e ele falou: olha, toma a sua cama e anda. E aquele homem estava carregando o seu leito em pleno dia de sábado. E os fariseus interrogaram Jesus: mas quem deixou você curar no dia de sábado? Ele falou assim: como assim, quem deixou? Eu sou o Senhor do sábado. Não fomos nós que fomos feitos para o sábado, mas o sábado que foi feito para nós. O sábado foi feito para nos servir. Mas nós estamos cumprindo a lei, certo? Mas a lei está apontando para mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. O que esses fariseus estavam dizendo era: nós estamos lendo as Escrituras, e nós estamos fazendo exatamente como ela diz. E Jesus está falando: vocês estão errados, porque as Escrituras estão apontando para mim. As Escrituras estão apontando para uma pessoa, para a pessoa de Jesus. E ele diz: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Porque a letra por si só, ela mata. A letra por si só apedreja uma mulher prostituta. A letra por si só apedreja e mata adúlteros. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra me conecta com o Espírito. E o que realmente importa é a comunhão com o Espírito, a comunhão com Jesus. É a conexão que a sua palavra vai me dar com a voz de Jesus. Porque o que realmente importa é que eu me encontre com Ele. Mais do que como por pura religião, lermos de forma mecânica e automática. Mas essa palavra está nos conduzindo à vida. E nós podemos acessar a vida através dessa palavra. E esse homem, ele tinha uma fé tão pequena, mas ainda assim, na sua fé tão pequena, Jesus usou de misericórdia e curou aquela criança, expulsou aquele demônio. E nós precisamos, assim como esse homem que, ao entregar o seu filho aos discípulos, aqueles que poderiam curar aquela criança, não puderam curar. Esse homem não foi levado pelas circunstâncias, ele foi levado pela voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Jesus, e ele se moveu em fé, a partir da voz de Jesus,
ainda que com uma fé minúscula, ainda que com uma fé pequena, mas ele se moveu em fé, porque a fé, ela não nega a existência do problema. Ter fé não é dizer que nós não temos problema. Ter fé não é dizer que você está doente, você de fato tem uma doença e você diz, não, mas eu não tenho. Ter fé não é negar a existência do problema. Ter fé é negar o problema, o lugar de domínio. O problema não pode nos dominar. O que nos domina? A fé. É por ela que nós caminhamos. É a partir dela que nós andamos. É a partir dela que nós vivemos. A partir da fé. E a fé está para além do que o meu problema ser resolvido. Porque ainda que ele não seja resolvido e ainda que eu venha a morrer, eu permaneço com fé. Porque eu sei que existe uma ressurreição me esperando. Então, o crente nunca é movido, ele não pode ser movido pela tristeza. Por isso que Tiago, capítulo 1, verso 2, vai dizer, tendes por muita alegria ou passardes por muitas tribulações. Quem é que gosta de passar por tribulação? Mas Tiago está dizendo, estejam muito alegres quando vocês estiverem em muitas tribulações. Como que nós estaremos alegres passando por tribulações? Porque as tribulações, elas são capazes de promover a nossa fé a um outro nível. Tiago vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por muitas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então a tribulação vai me produzir fé, a fé vai me produzir perseverança. E Paulo ainda vai concluir em Romanos, que a perseverança vai me levar à experiência, porque uma vez que eu passei por problemas, e eu venci esses problemas, eu já estou mais calejado para enfrentar outros problemas. Então, a perseverança, ela me gera experiência, e a experiência gera esperança. A fé, ela não é provada no sentido de, para que nós vejamos, ou para que Deus saiba, Deus sabe de tudo, se a nossa fé é pequena ou grande. A provação da fé é para que ela cresça. Quando Davi derrotou o gigante, ele só derrotou o gigante porque antes ele tinha derrotado um leão. E ele só derrotou um leão porque antes ele derrotou um urso. Os problemas sempre vai nos levar a crescer para enfrentarmos coisas maiores. Por isso ele nos gera experiência. 2 Coríntios 1:8, Paulo vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha que Paulo está dizendo, irmãos, a gente passou por uma tribulação tão grande na Ásia, que eu já não tinha esperança mais nenhuma que eu conseguiria sobreviver. Mas a minha alegria e a minha esperança não estava em que eu iria viver, mas a minha esperança estava em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ainda que eu morresse, eu sei que eu vou ressuscitar.
E nisso está a minha esperança. Eu não sou movido pela tribulação, eu não sou movido pela doença, eu não sou movido pelo problema, mas eu sou movido pela fé. Porque a fé, ela vai me levar à experiência para enfrentar um dia uma grande tribulação. Nenhuma tribulação que você passa se compara com os dias da grande tribulação, que está muito próximo. Por isso, esses são dias em que o Senhor está cooperando conosco para que a nossa fé venha crescer. Hebreus, capítulo 2, vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, muitas pessoas vivem com medo da morte. E o medo da morte me leva à escravidão, porque eu me sujeito ao diabo, eu sou preso pelo diabo, quando há no meu coração o medo da morte, quando há no meu coração o medo do que eu vou comer amanhã, de que eu vou me vestir, quando há o medo no meu coração dessas coisas. O medo é o elemento central para que Satanás domine sobre nós e para que nós nos tornemos escravos. Mas Jesus, ele nos libertou do medo da morte, para que aqueles a quem ele libertou do medo da morte não estejam mais sujeitos a viver em escravidão por toda a vida. Agora nós somos livres. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Romanos vai falar: se Deus entregou o seu próprio Filho, porventura, Ele não nos dará com Ele todas as coisas? O de maior, o de melhor que Deus poderia entregar, Ele já entregou, que é o seu próprio Filho. Portanto, Ele não vai te dar as coisas que você está pedindo. Tudo isso é muito pequeno para Ele. Mas ainda que nós não alcancemos, ou não tenhamos o que nós pedimos, o que nós lutamos, o que nós choramos, o que nós clamamos, ainda assim, não somos dominados pelo medo. O medo não deve nos dominar. Esse homem, o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui, é a luta que havia no coração desse pai, da fé com a incredulidade. Ele fala a Jesus: Jesus, se o Senhor puder, cura meu filhinho. Se eu puder, é claro que eu quero, é claro que eu posso. Você crê? Eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. O que esse homem está confessando a Jesus é: Jesus, no solo do meu coração não há apenas fé, mas habita também incredulidade. E a incredulidade, ela rouba os elementos, ela rouba a fé, ela rouba a substância da fé. Jesus, ele vai contar uma parábola, a parábola do semeador, e ele vai dizer que um homem saiu a semear, e um dos terrenos em que essa semente caiu foi em um solo, e nesse solo cresceram outras coisas juntamente com aquela semente, e cresceu plantas que tinham espinhos, e esses espinhos acabaram sufocando a boa semente do Evangelho, porque essa é a semente do Evangelho que gera fé. E o que Jesus está falando é: existem terrenos em que crescem duas coisas juntas, em que cresce a fé provinda do Evangelho,
mas também cresce a incredulidade pelas circunstâncias da vida. E as incredulidades, por causa das circunstâncias da vida, acabam sufocando e matando a semente do Evangelho. Nós precisamos ter cuidado com o solo do nosso coração. Nós precisamos, de fato, olhar se está crescendo duas sementes no nosso coração. A semente da fé, mas também a semente da incredulidade. Porque Satanás sempre vem com perguntas para enfraquecer a nossa fé. A gente sempre acha, Deus pode. A gente sabe que Deus pode. Mas Satanás vem e pergunta, mas será que Deus quer? Ele pode. Será que Ele quer? E a gente fala assim, é verdade, eu não sei se Deus quer. E a gente começa a nos mover pela dúvida, se Deus quer. E essa, não teve uma vez que chegou algum enfermo para Jesus, que Ele não quis curar esse enfermo. Não teve uma vez que chegou um endemoniado até Jesus, que Ele não libertou essa pessoa. Não é uma dúvida se Deus quer te curar ou não. Deus quer. Não é uma dúvida se Deus quer restaurar coisas que são sagradas ou não. Deus quer. Deus sempre quer. E Ele não só quer, como Ele pode. Por isso nós nos movemos por fé. Mas, se nós deixamos crescer no nosso coração a incredulidade, juntamente com a fé, a incredulidade vai abafar a nossa fé. Por isso que Jesus fala com seus discípulos, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, sai daqui, lança-te ali, e o monte assim fará. Entende que a questão não é o tamanho da fé? A grande questão é se há somente a fé no coração. Ou se juntamente com a fé, cresce também a dúvida. Jesus não está exigindo de nós uma grande fé. O que Jesus pede de nós é apenas fé. Que não haja dúvida no nosso coração. Que não haja incredulidade no nosso coração. E por último, a fé, ela enxerga o invisível. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele, falando assim, Senhor, mas nós oramos e o demônio não saiu. Todas as outras vezes nós oramos, nós expulsamos e aconteceu. Dessa vez não. O que aconteceu? E Jesus dá uma resposta linda para os seus discípulos. Ele fala, existem castas, existem demônios que só saem com jejum e oração. Mas Jesus não jejuou para expulsar esse demônio. Vocês compreendem isso? Jesus não falou assim, olha, esse demônio aí não dá para expulsar não. Espera aí, não deixa ele morrer não, que eu vou precisar jejuar pelo menos 24 horas. Vou precisar dar uma orada para então expulsar ele. Não foi isso que Jesus fez. Jesus simplesmente expulsou aquele demônio. E quando ele fala para os seus discípulos que existem demônios que só saem com jejum e oração, o que Jesus está falando é:
quando você abre mão das coisas visíveis, você precisa sentir mais fome por aquilo que é invisível do que por aquilo que é visível. Você precisa sentir mais fome por aquilo que você não vê do que por aquilo que você vê. Porque quando você dedica a sua vida a crescer naquilo que você não vê, não existe demônio que resista à autoridade que há sobre você. A questão não era a autoridade dos discípulos. Os discípulos tinham autoridade, mas os discípulos foram intimidados pelo demônio. E a fé deles foi abalada, porque cresceu duas coisas no mesmo terreno: a fé e a incredulidade. Por isso a importância do jejum, por isso a importância da oração, porque a nossa fé cresce à medida que nós nos conectamos com a voz de Deus, porque a fé vem ao ouvi-lo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem através da palavra de Deus. A palavra me conecta com Jesus, e a voz de Jesus aumenta a minha fé para que eu possa experimentar o impossível. Sabe, queridos, o impossível precisa ser a nossa primeira opção sempre. A gente, infelizmente, tem como primeira opção sempre os médicos, a ciência, e se não tiver jeito, aí a gente mobiliza aquela oração mas a fé, ela me coloca em um lugar onde eu não sou dominado pelas circunstâncias, mas eu me movo para transpor qualquer barreira, qualquer circunstância contrária, porque eu sei quem está comigo, eu sei a autoridade daquele que está comigo. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há tribulação que nós enfrentemos que Jesus, aquele que tem toda a autoridade para fazer o mar se calar, para fazer a tempestade se acalmar, Ele está conosco. Essa é uma realidade. E nós podemos desfrutar da sua presença, da sua paz, em meio a qualquer tribulação. Provérbios vai dizer que a tristeza abate o espírito. Só existe uma tristeza que é boa na Bíblia: a tristeza segundo Deus. É a tristeza que me conduz ao arrependimento. Qualquer outra tristeza não vem de Deus. Porque o que vem de Deus é a alegria no meio das tribulações, é a alegria no meio das provações, é a alegria enquanto passamos pelo fogo, enquanto passamos pelo vale da sombra da morte. Porque nós compreendemos que, ainda que sejamos no vale da sombra da morte, há sempre uma mesa do Senhor preparada diante de nós, diante dos nossos inimigos, para nós nos alimentarmos e nos fortalecermos, assentados com Jesus, diante de todos os nossos inimigos, diante das doenças, diante das provações, diante das tribulações. O Senhor tem uma mesa preparada para mim. E é para essa mesa que eu me movo. É sob essa verdade que eu devo caminhar. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
do que tudo aquilo que eu peço, do que tudo aquilo que eu penso, do que tudo aquilo que eu imagino. O nosso Deus é poderoso. E Ele não somente é poderoso, Ele quer fazer. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar a sua família, Ele quer. E Ele é poderoso. Por isso, não deixe a incredulidade crescer no seu coração. Não deixe a incredulidade abafar a fé no seu coração. Porque a falta de fé te rouba a compreensão da autoridade que você tem sobre principados e potestades. Porque Jesus está assentado à destra de Deus, acima de toda potestade, de todo principado, e Ele nos fez assentarmos com Ele nas regiões celestiais. Estamos assentados com Cristo acima de todas as tribulações, acima de todos os problemas, acima de todo principado, acima de todo demônio. Estamos assentados com Cristo e temos autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre situações adversas. Temos autoridade. Vamos ficar de pé? Eu creio que essa é uma manhã onde o Senhor deseja restaurar a fé no seu coração. De você ser bem sincero com o Senhor. Perceber se há mais de uma semente crescendo em seu jardim. E clamar: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade.